Bem-vindo a mais um episódio do Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E nesse episódio, patrocinado por Rumor. Para quem me acompanha sabe que eu amo esporte, que ele faz parte da nossa vida, da nossa família. E não podia ser diferente ter essa marca acompanhando a minha trajetória, o Saia do Rascunho. Quantos de nós aqui precisamos sair do rascunho com a nossa saúde também, para transformar os nossos resultados pessoais e profissionais. Então, agradeço a Rumor por estar aqui comigo. Em algum lugar aqui nesse vídeo você vai ver a oportunidade de fazer uma compra com um valor diferenciado por estar acompanhando esse episódio. Tá bem, gente? Se você está me acompanhando no YouTube e ainda não segue o canal, já clica aí, se inscreve para que você seja notificado toda semana com episódios novos. E agora também o Fer Te Treina, que nas segundas-feiras, às 8 e 7 da manhã, eu faço um conteúdo especial para treinar o meu time e pode servir de conteúdo para você treinar o seu time também. Vai ser disponibilizado no Spotify e um pouquinho de conteúdo em todas as redes, ao vivo no Instagram, aonde ficar melhor para você. E se você está no Spotify, já curte aí também para ser sinalizado sempre que entrar um novo episódio. Hoje tem uma pessoa muito especial aqui. Pega papel e caneta para não deixar nada no rascunho. Porque antes de começar o episódio, eu já tive uma baita de uma consultoria com ele, que é Felipe Pacheco. Se você ainda não ouviu falar desse cara, a partir de agora, muitas pessoas, através de você, vão conhecer ele, que é investidor, advogado, gestor do grupo Natália Beauty e mentor. Gente, esse cara domina um tema muito importante: ecossistema de negócios. Como transformar os resultados da nossa marca e através da nossa marca com essa mentalidade. Então, se prepara aí, porque ele vai trazer um passo a passo aqui. E muito mais do que isso, vou desafiar ele a fazer um conselho ao vivo aqui, vou desafiar ele a fazer uma consultoria comigo para você ver na prática como se aplica essa temática. Felipe, seja bem-vindo ao meu podcast. Nós estamos aqui no episódio 49. É um privilégio para mim te receber. Um ano de jornada, de muito esforço, de muita dedicação, de muita disciplina e de uma coisa que você coloca, né, que é o fazer acontecer, né? Então, isso sempre me ajudou muito. E, cara, só o que você me falou antes de começar o podcast já valeu aí. Eu digo que é sempre um MBA, uma aula de MBA, aqui foi um MBA completo. Eu espero que quem esteja conosco tenha essa experiência de poder olhar para o seu negócio, repensar as suas estratégias e agir rápido. Porque antes do progresso, antes da ordem, vem o caos, né? É isso? Exatamente. Fale aí, conta um pouquinho para nós de onde você vem, o que você faz com o teu olhar, com a tua perspectiva. Bom, primeiramente quero agradecer o convite. Estou muito honrado e grato de estar aqui hoje conversando com você, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir com as pessoas, porque eu acho que é um tema que eu diria que é um tema, inclusive, espinhoso para as pessoas, porque as pessoas elas não têm muita dimensão de como aplicar isso, né, na realidade delas. Quando a gente fala de ecossistema, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala, inclusive, de negócio, de business mesmo, as pessoas elas têm uma grande barreira de falar, isso não é para mim. Né? Poxa, eu tenho aqui a minha pizzaria, eu tenho aqui a minha farmácia, eu tenho aqui o meu açougue, isso não é para mim. E, na verdade, o conhecimento aplicado de ecossistema e de todos os outros temas que, inclusive, a gente estava conversando aqui, eles são aplicáveis para qualquer tipo de negócio. Porque mais do que criar um ecossistema, você precisa pensar como ecossistema. Eu sempre falo isso para as pessoas. E para pensar como ecossistema, você precisa começar com esse exercício lá de baixo. Quando você tem realmente um negócio que ainda não está conectado com outros negócios. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando disso hoje com você e para a gente poder explorar um pouco o tema, para que as pessoas também se conscientizem que isso, sim, é para qualquer tipo de empresa. Porque o começo seria muito mais fácil se as pessoas soubessem o que é e como pensar como ecossistema. Excelente. E eu tenho certeza que você chegou em tudo isso porque você fez acontecer.
Você está fazendo acontecer isso num grupo que cresce de forma exponencial, as suas iniciativas, as suas conexões de marca, as suas entregas, né? E eu gostaria que você trouxesse para nós um pouquinho Claro. sobre o grupo, sobre as marcas, sobre a origem, né? De onde vem o Felipe, o que Sim. faz o Felipe, essa conexão, e depois a gente entra ali nessa questão do ecossistema de negócio, que eu tenho certeza que várias das pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é e têm vergonha de perguntar o que é de fato essa temática e por onde começar. Então, Sim. vamos lá. Deixa eu contextualizar primeiro, né, um pouquinho da minha jornada. Como é que eu cheguei Isso, até aqui? Como é que, isso. por que eu estou falando com você nesse microfone, né? Acho que é importante. Isso aí. A minha formação é dentro do direito. Eu sou advogado. Então, assim, eu fiz faculdade de direito, me formei. Depois eu fiz a minha pós-graduação em direito processual. Trabalhei em Nova York, trabalhei em grandes escritórios. Fui sócio de um dos maiores escritórios aqui do Brasil. E nessa jornada, no final dessa jornada, né, quando eu já era sócio de um escritório, eu ainda não sentia que eu estava 100% preenchido. Em relação a propósito, em relação a brilho nos olhos, etc. Porque o direito, ele me proporcionou todo o cognitivo que eu tenho hoje, o pensamento sistemático. Então, eu sou muito grato ao direito por conta disso. Mas ele ainda não fechava dentro de mim o meu propósito, aquele brilho nos olhos para seguir em frente, dali para frente, sabe? E eu descobri isso quando eu conheci a Natália, minha esposa, né? Que coincidentemente fundou a Natália Beauty. Então, ela me provocou muito no começo disso. Ela falou, cara, deixa eu te falar uma coisa sem ser a sua esposa, tá? Você tem um conhecimento vasto, você tem um pensamento sistemático muito bacana, só que você não utiliza 10% dele hoje. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, essa mulher tá certa. E ela fez um esforço muito grande para que eu trouxesse tudo isso que eu já pensava, que eu já refletia, para dentro do negócio. Então, foi até bem emblemático o dia que isso aconteceu de fato, né? Eu já ajudava ela, de alguma forma, dentro da empresa, como um conselheiro. E teve um dia que ela chegou em casa e falou assim, ó, é o seguinte, não dá mais. Chega. Eu já fiz no método tranquilo, aos poucos, etc., mas não dá mais, eu quero que você venha para o negócio. O que a gente precisa fazer? Que segurança você precisa. Exatamente. Que segurança você precisa? O que a gente precisa fazer? E foi aí que foi um divisor de águas na nossa vida, né? Que a gente falou, vamos fazer esse negócio junto? Então, é isso que a gente quer? Se assim, porque casar não é só casar para ter aquela questão emocional. É casar com tudo. É o que eu falo. Você casa com os defeitos, você casa com a tranquilidade, você casa com o caos, você casa com tudo. Todos os elementos que a pessoa tem, você está casando com eles. Você casa com a família, com tudo. E aí, por que não casar também nos negócios? E foi aí que foi o meu ponto de inflexão. O meu ponto de inflexão foi aí. A virada. Exato. E aí, ali, eu descobri que realmente era o que eu amava fazer. Eu amava fazer aquilo. Eu amava olhar para um negócio e falar, cara, isso aqui é uma água, mas o que mais que pode ser? Com o que isso aqui se conecta? Porque tem pessoa que vende água, tem pessoa que vende saúde. Por que tem uma água que custa R$1 e tem uma água que custa R$30? E aí eu comecei a refletir sobre isso do ponto de vista das conexões que uma marca e que uma empresa tem que fazer. Diferenciação, percepção de valor, etc. Então eu me aprofundei muito nisso. Mas o método que eu utilizei para isso foi o prático. Eu estava imerso numa empresa que crescia a 300 km por hora. Então, para mim, era mais tangível. Eu conseguia pegar o resultado. Tanto o resultado do meu acerto quanto do erro. Certo. E foi aí que a gente começou a desenvolver toda essa eu não diria nem metodologia, tá? Todo esse pensamento de ecossistema e comunidade. Uma reflexão bem importante que você provoca aqui para os ouvintes, que é a conexão com o propósito. Faltar alguma coisa lá dentro.
Sabe, aquela coisa que te completa, aquela coisa que faz você... Sabe quando as pessoas te olham e dizem, cara, parece que tu não tem fim, parece que, né, que não tem limite, você vai, você faz, você realiza e tem tesão por fazer a coisa e vê o próximo passo e você diz, faltava alguma coisa. E quando vem alguém e você escuta esse alguém e esse alguém te provoca e te mostra outros caminhos e faz você enxergar outras possibilidades, né? Por que eu fiz essa provocação? E você que está aí nos ouvindo, está conectado, está com todas as pontas conectadas? Se pergunta isso, está faltando alguma coisa? O que é isso que pode estar faltando? E quem você está se permitindo ouvir para fazer com que essa provocação permeie na sua vida também? E tu traz uma terceira coisa que eu considero muito importante, que eu trago na metodologia Saia do Rascunho, que é o eu, o nós e a carreira. A ordem, como diz o nosso amigo Joel, né? Mas principalmente das coisas conectadas. Casar para quê? Para somar ou para dividir, né? E essa soma, ela faz toda a diferença, das decisões, das construções, das realizações, independente de estar ou não estar no mesmo trabalho, a importância dessas conversas verdadeiras, dessas trocas sinceras e da realidade na mesa. Isso foi muito importante na minha carreira. Meu esposo sempre me provocou muito para isso e eu sou muito grata e acredito que estou sentada aqui por causa disso também. Então, acho que a gente já deixa uma grande contribuição aqui. Quem é você, o quanto você está realizado com aquilo que você faz e o quanto aquilo que você faz e com quem você vive, toda essa conexão acontece para você prosperar e crescer. Porque eu acredito que a prosperidade acontece quando tem soma e não quando tem divisão, né? Então, aqui já foi algo muito importante colocado na mesa e vocês fizeram muita coisa nos últimos 3 anos, né? Sim. O crescimento, a expansão, todo esse movimento, como você falou, na prática, Fer. Na prática, o que é ecossistema de negócio? Ecossistema de negócio, vamos simplificar, é você criar conexões entre empresas, pessoas, métodos, filosofias, absolutamente tudo que tem sinergia com a sua marca e, a partir disso, você retroalimentar um sistema de negócios. Isso é ecossistema. As pessoas, as marcas, as empresas, elas se retroalimentam. Porque hoje, eu sempre falo isso, tá, Fernanda? Hoje as pessoas elas têm uma obsessão por cliente novo. Obsessão. Vamos colocar gente para dentro. Vamos colocar cliente para dentro. Vamos conquistar. Vamos no mar aberto, etc. É uma obsessão. Sendo que seus melhores clientes estão perto de você. E eles podem não só ser seus melhores clientes, como proporcionar uma ramificação para outros novos clientes a partir deles. E as pessoas ignoram isso. Ignoram. O ecossistema está aqui justamente para exemplificar de maneira prática que você pode integrar comunidades prontas e conseguir fiadores para os seus negócios. De uma maneira rápida. E poupando curva de aprendizado. Eu posso te provar isso. Nos últimos 90 dias, né, dentro do meu movimento de negócios, pensar dessa maneira, eu criei a minha própria fórmula para isso, meu próprio DNA de possibilidade para isso, olhando para dentro, para o DNA interno das construções de networking, de compromisso com o meu cliente, de indicações através do cliente que estava junto comigo. Todo este movimento com uma barreira de saída bem protegida fez com que a gente fizesse 12 meses do negócio em 1. Então, é sobre isso. O que você precisa estar mais perto de você do que você imagina. Como potencializar tudo isso com uma comunidade fortalecida, com uma diferenciação através da nossa marca. E eu te coloco o meu negócio na mesa aqui para servir os ouvintes, para que você possa exemplificar através de Fernanda Toqueto, através da metodologia Saia do Rascunho, Bacana. Da empresa que está se formando, que você já sabe, né, que existe, mas que está remodelando seus negócios, para que a gente possa dar exemplo para as pessoas de como pensar o ecossistema na prática, porque você falou na prática. Então, pode me fazer as perguntas que você quiser. Legal. E a gente pode demonstrar isso aqui e agora. Legal. Primeiro ponto... Uau, skin the game, hein? Muito bom. Exposição total. Eu gosto disso. Você me conhece já há algum tempo, sabe como eu sou pragmático, né? Então, assim, o primeiro ponto
para você sair do lugar em relação ao tema ecossistema é saber qual é o seu núcleo de ecossistema. E muitas pessoas hoje, e assim, até pessoas que eu admiro muito, defendem a tese que o centro do ecossistema é o cliente. E tudo bem, só que eu vou um pouquinho além. Para mim, o núcleo do ecossistema não é só o cliente, é a sensação que você provoca no seu cliente. Esse é o núcleo do ecossistema para mim. Tá? Então, por exemplo, se você falar qual que é o núcleo do ecossistema da Apple, da Amazon, etc., você vai ver que o núcleo do ecossistema deles pode ser o cliente. Só que muito mais do que o cliente é o que eles provocam no cliente. Eles provocam uma sensação na Amazon, por exemplo, de agilidade, de conveniência. O Mercado Livre também não faz isso? Conveniência, agilidade. Então, assim, é essa sensação que é o núcleo do nosso ecossistema. E a partir dele, você vai criar sinergia com todas as marcas que estão em volta de você. Porque você já imaginou você se conectar com uma marca que não traz agilidade e que ainda traz uma imagem de contra-agilidade? Ou seja, como é que você conecta com uma marca dentro do seu ecossistema que não conversa com agilidade se o seu núcleo é agilidade? E as pessoas cometem esses erros, porque muitas vezes o dono da outra marca é meu amigo, não sei quem me indicou. Entendeu? Então isso é uma briga que eu tenho com os meus mentorados justamente por conta disso. Eu vou olhar, eu abro aqui o ecossistema deles, ou as empresas que eles são conectados, porque eles ainda não têm esse pensamento de ecossistema, um retroalimentando o outro, e eu vejo muitas pessoas que não faz sentido nenhum estar conectados ali. E aí eu pergunto, né? Qual que é a pergunta número 2? Por que eles estão aqui? Não, sempre tem uma historinha, só que é uma história que não tem a sinergia de marca. Entende? Então, primeiro ponto, por que eu estou falando tudo isso? Para demonstrar qual que é a importância do núcleo do seu ecossistema. Entendeu? Então, o núcleo do seu ecossistema, para mim, tá, hoje, não é o seu cliente ou o seu mentorado. É a sensação do poder da ação que você causa nele. Tô certo? Tá certíssimo. Poder total de ação, de Exatamente. movimento, de realização, de crescimento. Que para mim, como eu te falei aqui, muitas pessoas falam de várias barreiras de entrada dentro do empreendedorismo. Para mim, a grande barreira de entrada dentro do empreendedorismo é o poder da ação. As pessoas elas têm medo de dar o primeiro passo ou de agir sem segurança. Então, de verdade, se eu fosse falar para alguém qual que é a principal barreira de entrada dentro do empreendedorismo, não é o conhecimento. É a ação. É a ação. Perfeito. Para mim, é a número 1. E você já tem isso muito forte, consolidado dentro do núcleo do seu ecossistema. Fernanda Toccheto, né? Exatamente. Ótimo. Segundo passo, o que a gente tem que fazer? Quais braços eu exploro e quais braços eu não exploro? Você explora hoje o braço da educação. Muito provavelmente, se a gente fizesse uma consultoria densa, eu acharia braços dentro da educação que você não toca ainda. Mas tudo bem. Como você já toca o braço de educação, vamos deixar ele guardadinho lá. Qual braço você não toca? Que são marcas acessórias que sustentam o seu negócio. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você não defende o poder da ação, você não defende o movimento, você não defende dentro do seu próprio lifestyle que você precisa se movimentar. Então faz todo sentido para você ter empresas que pensam do mesmo jeito. Movimento. Seja uma marca de roupa, seja uma marca de suplementos alimentares, enfim, você tem várias... Eu tava com desinchar aqui outro dia, total fit, o cara me trouxe muita coisa, eu disse assim, eu vou consumir tudo isso. Sinergia de marca. Sinergia de marca. Sinergia de marca. Então, são braços que você não explora. Então, hoje, são os braços que você deixa dinheiro na mesa. Mesmo você já sabendo que você tem esse fit com esse tipo de negócio. Ok? Beleza. Ok. Terceiro passo. Braços que eu não exploro. Exato. Dinheiro que você está deixando na mesa. Mas uma palavra mãe aqui para mim, sinergia. Isso. Sinergia, e eu ainda botaria, vírgulazinha, valores. Sim. Valores de marca, né? Os valores eles estão dentro da análise de sinergia. Da Com análise certeza. da sinergia. Com certeza. Assim, com certeza, Absoluta. isso é um ponto muito importante. Então, primeiro ponto, eu identifiquei qual que é o meu núcleo, que é qual é a sensação que eu provoco no meu cliente. O segundo ponto, eu identifiquei quais braços eu exploro e quais braços eu não exploro. Aí eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo é o que eu produzo dentro de casa e o que eu produzo fora de casa. Opa! Muitas pessoas
que eu mentoro hoje tem uma dúvida absurda referente a esse ponto. Eles falam, Felipe, eu não tenho ideia se eu faço uma fábrica ou se eu utilizo uma fábrica de outra pessoa e coloco a minha marca, ou se eu utilizo a marca do cara, a fábrica do cara, mas eu sou o fiador da marca, eu não tenho ideia. O que eu faço? E aí eu sempre conscientizo as pessoas do seguinte. Primeiro, a análise do seu core. Qual é o seu core? Dentro do seu core, você pode ou verticalizar aquilo de uma maneira que você integre características ou linhas de produção dentro do seu próprio negócio, ou que não estiver no seu core, você dá para outra pessoa fazer, porque é um braço que você não faria, a curva de aprendizado seria muito grande, mas você pode explorar aquele negócio mesmo assim. Entendeu? Entendi. Então, eu faço isso muito ativamente com as pessoas que eu mentoro. Por quê? Porque elas se prendem ao conceito de que o seu core ele é imutável. E eu defendo o contrário. O seu core é mutável. Hoje o que é core pode não ser daqui a 6 meses. Porque o mundo é dinâmico. Pensa, por exemplo, alguém que tem como core copywriting. Hoje, com o ChatGPT. Não tem que dar uma pivotada? Não tem que dar uma analisada no modelo de negócio? Não estou falando que o copy morreu, tá, gente? Não, mas é ladeira abaixo. Mas tem que olhar com atenção, não tem? Então, o que é core hoje, daqui a 6 meses, meu amigo, pode não ser. E esse conceito é super importante, Fernanda. Porque as pessoas, elas se prendem. Elas fazem uma consultoria, ou elas começam o negócio com o modelo de negócio desenhado e acham que aquilo ali está escrito na pedra. Para morrer. Cara, esquece isso. Seu modelo de negócio tem que ser reavaliado periodicamente. No mínimo de 6 em 6 meses. Você tem que olhar para ele e criticar o seu modelo de negócio. Criticar o modelo de negócio e eu digo olhar para as metas a cada 90 Com dias. certeza. Com tanta mudança, Com eu certeza. transformei o meu negócio em 90 dias. Sim. Eu mudei a minha visão e o meu planejamento estratégico em 60 dias. E se eu te perguntasse o que você fez dentro desses 90 dias, se era core, você ia falar que não. Concorda? O que eu fiz de O que você mudança fez de mudança, o negócio que você explorou, que você já me contou aqui, não era seu core. não era. Você nem fazia. Não, E hoje, em termos de faturamento, É eu o não que posso considerar core? pode. Principal. Por isso que eu falo para as pessoas. O que é core hoje não é core amanhã. Só que eu analiso hoje. Para saber se eu internalizo ou se eu não internalizo. E outra, quais são as projeções disso ser core para mim daqui a 6 meses? Do meu negócio. Quando eu falo core, gente, é o centro do negócio. É aquilo que te dá mais Eu dinheiro. já ia te perguntar. É, eu o ia que dá dizer, mais dinheiro. cara, fala o que Exatamente. é isso. Exatamente. Core é o coração. Qual que é o coração do seu negócio? O que te dá mais dinheiro hoje? Se você pegar, fechar os olhos agora, você está assistindo a gente aí, dá um pause Isso. e fala, com que eu ganho mais dinheiro dentro do meu negócio? Esse é seu core, hoje. Mas pode não ser amanhã. Por isso a gente tem que... Reavaliar periodicamente o nosso core e o nosso modelo de negócio. Já vai fazendo um resuminho aí, ó. Qual é o núcleo do ecossistema, quais são os braços que eu exploro e o que eu produzo dentro de casa e fora de casa. Qual é o meu core? Gente, se está fazendo sentido aí, além de registrar, compartilha esse episódio, faz mais pessoas ouvirem isso. Quanta miopia no empreendedorismo por falta dessa visão, dessa clareza de que a expansão está mais perto da gente do que a gente imagina, mas por falta de ação, por muito planejamento e pouca ação, né? As pessoas se perdem no perfeccionismo Sim, e passam uma vida inteira com a mesma reclamação. Né? exatamente. Acho que isso você me trouxe até antes de começar, né, Fer? Essa distância entre quem faz acontecer e quem planeja. O Sim. que é melhor? Né? Exato. Eu vou entrar nesse mérito depois, que eu acho que Tu esse vai? assunto é Tá. super importante. Mas Então, deixa eu só fiquem concluir Aí, fiquem aí, porque vai o quarto passo. o quarto passo. Quarto e último passo, tá? Que isso é muito importante. Então, eu analisei o núcleo do meu ecossistema, que é a sensação que eu provoco no meu cliente. Depois, os braços que eu exploro e os braços que eu não exploro.
o que que eu internalizo, o que que eu não internalizo, e aí eu vou para o quarto. Eu faço uma análise de todos os meus negócios e vejo como ele alimenta os outros negócios. Opa. Eu identifico onde eu tenho ilhas. Muitos de vocês que estão assistindo esse episódio agora, eu tenho certeza que vocês têm ilhas de negócio que não se comunicam com ninguém e que poderiam se comunicar. Por quê? Porque o ecossistema ele funciona como uma espécie de pinball. Quem aqui já jogou pinball? Quando você dispara a bola no pinball e você fica aqui, você não pode deixar a bola cair, certo? Por quê? Porque ela fica batendo dentro do seu ecossistema. Pensa que todo lugarzinho que aquela bolinha bate é um ponto de contato dentro do seu ecossistema de negócio que as pessoas estão interagindo. Você não pode deixar a bola cair, que é o cliente indo embora do seu ecossistema. Aí você falhou. Se ele vai embora, se ele cai aqui no meio, é porque ele escapou do seu ecossistema de negócio. Então, o que que você tem que... No quarto passo, o que que você tem que analisar? Assim, de uma maneira muito profunda. Como cada negócio que está envolvido dentro do meu ecossistema alimenta os outros. E se não alimenta, se você tem ilhas, desfaça-se das ilhas. Porque ele tem que ajudar os outros negócios em alguma medida. Tem que mexer ponteiro nos outros negócios. Tem que mexer ponteiro. Se não mexer ponteiro, não tem pensamento de ecossistema, aquele negócio específico que você está explorando. Estava pensando como você podia dar um exemplo disso. Um exemplo. É. Por exemplo, É no seu negócio. Pode Vamos ser lá. no meu negócio ou até no Claro, de vocês. Aonde... Faço dois exemplos aqui bem básicos. Isso aí. A pessoa que faz um curso na Natália Beauty hoje não tem a menor chance de não ser impactada por um produto físico nosso. Tem a menor chance. Ela fez o curso, ela já sabe, por exemplo, que ela tem o pigmento da marca, tem as lâminas da marca, tem os nossos cosméticos da marca, tem o pijama da marca, tem tudo. Então ela tem que ser impactada. Imagina se eu tivesse dois negócios não conectados. Se a pessoa que faz o curso, nós, por exemplo, de nanopigmentação, não tem ideia que a gente tem um pigmento. Eu falhei. Eu criei duas ilhas. Entende? Entendo. Então, para eu retroalimentar uma coisa na São outra, dois eu negócios. preciso responder a esta pergunta. Este negócio alimenta o restante do meu ecossistema em que medida? Se a resposta para essa pergunta é nenhuma medida, eu estou falhando. Então, por exemplo, se você tiver uma marca de roupa conectada com o seu negócio de saúde, como que ela vai ajudar o seu negócio de educação? Você precisa responder essa pergunta. E como que o seu negócio de educação vai ajudar a sua marca de roupa? Você tem que responder essa pergunta. Entendi. Senão, não tem pensamento de ecossistema. É como a marca Fernanda Toccheto ajuda a marca da empresa a pensar performance, que tem toda uma filosofia. E todos os de seus transcender. negócios, E todos. Você tem que pensar, você tem que Quando olhar para tu todos pensa eles. numa marca que você tem sinergia, que não é a tua própria marca, pode ser uma marca terceirizada que você... Ela tem que ajudar a sua marca em alguma medida. Nem que seja para compartilhamento de autoridade, mas ela ajuda. Ela pode te dar autoridade. Às vezes você se vincula a uma pessoa, você não está ganhando nada financeiramente com ela, mas ela te traz autoridade. Então tem sinergia de marca. E ela te traz alguma coisa. E ela alimenta algum aspecto que te ajuda dentro do seu ecossistema. No caso, a autoridade. Isso, é falar no próprio Joel, que eu faço parte do ecossistema dele fazem 3 anos. A gente está no grupo, no First Class, com o Joel, com o Flávio, vou gravar depois com o Caio Carneiro aqui. É um ecossistema que favorece, potencializa os negócios da minha marca. Com certeza. Né? São marcas que têm sinergia, Valores parecidos, que vontade geram de expansão. vontade de expansão e que indiretamente elas impactam positivamente o meu negócio. E esses elementos conectivos, eles são importantes para transmitir uma mensagem subliminar para os nossos clientes. Qual a mensagem que essas pessoas que você citou passam para os clientes deles o tempo todo? Entusiasmo. Entusiasmo. Da mesma forma, as marcas que estão conectadas Com conosco certeza. e nos ambientes onde elas estão Exatamente. inseridas através da nossa força de marca. A pessoa vê um episódio desse, ou a pessoa se depara com outras pessoas do nosso convívio, ela enxerga um ponto em comum. E qual que é o ponto em comum de todas essas pessoas? Entusiasmo.
Todo mundo aqui tem dificuldade. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Todas as pessoas que são empreendedoras nesse país têm dificuldade. A diferença é o entusiasmo que existe mesmo nas dificuldades. É verdade. A gente não Bingo. para de ser entusiasmado. Eu não paro. Eu posso estar aqui no meu celular, se eu abrir o meu celular aqui, eu tenho certeza que tem algum problema. Eu tenho certeza. Sabe o que isso mexe no meu entusiasmo? Zero. Zero. Não importa o tamanho do problema. Isso é o ponto em comum com as pessoas que a gente se conecta. Entende? Então, quando eu me conecto com alguém dentro do meu ecossistema, isso, para mim, é o principal. A pessoa pode ser PhD em Harvard. Se ela não for entusiasmada, muito provavelmente ela não vai pertencer ao meu ecossistema. Sensacional. E aí, esses 4 pontos é para favorecer toda a dinâmica de crescimento, de expansão, de escala, de visão, de comunidade. Comunidade. Pega. Agora, pega que esse cara é fera em tudo que ele falou e nessa temática Vamos de lá. comunidade e experiência. Eu descobri que a maneira mais eficiente de você construir ecossistemas era conectando comunidades. E foi aí que eu descobri que não adiantava falar de ecossistema de negócio se eu não falasse de comunidade. E como esse ecossistema impacta essas comunidades. Então eu pensei assim, cara, adianta eu ter 20 empresas, todas conectadas, se eu não faço um raciocínio de que essas 20 empresas, elas são uma comunidade de pessoas e de clientes que consomem os produtos e os serviços que estão inseridos dentro desse ecossistema? O futuro do consumo, Fernanda, ele não está no tráfego frio para buscar pessoas para vir a forceps consumir o seu produto ou o seu serviço. O futuro do consumo está no poder de comunidade. Uau! O futuro do consumo está no poder de comunidade. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma dúvida. Porque a comunidade, ela não só consome você, mas ela te protege. Ela protege você contra esses costumes impulsivos e efêmeros que a gente está vivendo na sociedade agora. O que te protege de não virar uma outra paleta mexicana é a comunidade. De verdade. Por que eu falo isso? Porque quando você tem uma comunidade forte, você compartilha com a comunidade valores, você tem premissas, você tem combinados, você tem rituais, você tem crenças. E tudo isso é um conjunto muito forte para as pessoas te abandonarem na menor dificuldade. Então a comunidade, ela não só te consome. A pessoa que só te consome é seu cliente, ela não faz parte da sua comunidade. Esquece isso, cara. A pessoa só migra de cliente para um membro da sua comunidade quando ela sente que ela pertence a algo maior do que o seu produto. Entende? Se ela não pertence a algo maior do que o seu produto ou que o seu serviço, ela é só um cliente. Porque eu falo que a gente tem 3 níveis de aproximação, tá? 3 níveis de aproximação com as pessoas. O primeiro nível de aproximação com as pessoas, que é o mais raso, é a lead. É. Porque a lead, para mim, é um número. Depois da lead, vem o cliente. Que é a pessoa que te consumiu de alguma forma. Depois do cliente, vem um membro da sua comunidade. Um membro. E hoje, eu vejo 90% das empresas trabalhando só no cliente. E qual é o teu conselho para que essa comunidade se expanda? O que vocês fazem? Qual é a tua estratégia para manter essa comunidade ativa, conectada? Como você faz isso? Na prática? A gente identifica a comunidade que a gente vai alimentar quando a gente localiza a lacuna de solidão das pessoas. Deixa eu explicar. Quando a gente localiza qual é a solidão que aquela pessoa vive, a dor que aquela pessoa vive, é ali que ela vai se conectar com outras pessoas,
que é o maior elemento de identificação nosso, não é o prazer, é a dor. Então, qual é o elemento, qual é a lacuna de solidão que a gente preenche nas pessoas? Hoje, no grupo Natália Beauty, a gente tem clareza de que a lacuna de solidão que a gente preenche das pessoas é a da autoestima, do empreendedorismo feminino, da autonomia financeira. Todos esses fatores são as lacunas de solidão da nossa comunidade. As pessoas se conectam por conta disso. Se eu fosse fazer uma pesquisa hoje das pessoas que consomem os nossos produtos, a técnica ia estar em terceiro, quarto lugar. Me provoca muitas reflexões internas do motivo pelo qual as pessoas se conectam profundamente comigo, Sim. sabe? Porque você colocou lá no início, né? Da força do núcleo da marca, né? Do crescimento, do resultado, da Com certeza. força de vontade, da coragem, que são as palavras que representam a E marca. quando eu falo em comunidade, automaticamente eu estou falando em conexão. Quando eu falo em um grupo de pessoas, eu estou falando simplesmente em um grupo de pessoas, não que são unidos por alguma coisa, mas que estão fisicamente ali só. Essa é a diferença. Eu posso reunir 500 pessoas em algum lugar. A diferença de ser só um grupo de 500 pessoas e uma comunidade de 500 pessoas está no elemento de identificação entre essas 500 pessoas lá. Tem alguma coisa que une essas 500 pessoas? Ou é só o lugar físico? Se for só o lugar físico, eu não tenho comunidade. Eu tenho um grupo de pessoas. Entende? Então, assim... O que une vocês, o que une no grupo? O que é esse elo? O que é esse É exatamente elemento? essa lacuna de solidão que eu te falei. Certo, que entra autoestima, Empreendedorismo feminino, liberdade financeira. São todos aspectos que unem as pessoas que estão na comunidade hoje da Natália Beauty. Entendeu? A gente não trabalha para que as pessoas tenham o ponto em comum com a gente, a técnica. Tem muita gente que faz técnica bonita hoje, gente. Tem um monte de gente, inclusive alunas nossas, pô. A gente treina pessoas para isso. Mas o que você... Só que a representatividade do poder do empreendedorismo feminino, da autoestima e da liberdade financeira, isso as pessoas prestam atenção no que a Natália faz. Na influência, né? Exatamente. Então, esse é o poder de comunidade que a gente tem hoje. E o poder de comunidade nossa une essas pessoas. Assim, quando a gente tem alguém ditando regras para a comunidade, a gente não tem uma comunidade, a gente tem uma tirania. Ah, faz isso, faz aquilo, tal. Isso aqui não pode, isso aqui pode, tal. A comunidade de verdade, você deixa as pessoas resolverem as coisas dentro da comunidade para elas próprias. Quando você pertence a algo maior, você precisa ter uma dinâmica entre ser, em alguns momentos, protagonista e em alguns momentos coadjuvante. Quando você está num grupo de mastermind, olha a dinâmica para você ver como é que funciona e como isso funciona na prática e você sabe disso porque você participa. Quando eu pego alguém do mastermind e coloco lá para falar, não é só para ele transmitir conhecimento, não. Eu estou dando um momento de protagonismo dele. E estou dando um momento de coadjuvante para muitas pessoas que são protagonistas nos seus nichos. Porque ali ele está sentado como aluno. Ele está ouvindo outra pessoa falar. Então, essa dinâmica na comunidade entre deixar o papel coadjuvante e o papel de protagonista flexível faz com que a comunidade fique mais forte. Entende? Entendo. E isso dá muito certo. Isso dá muito certo. E as pessoas não fazem. Primeiro porque muitas pessoas querem criar comunidades para elas serem o protagonista 100% do tempo. Esse é o maior problema que eu vejo, tá? Ah, eu vou criar a minha comunidade, Felipe. Legal. Aí faz lá quais vão ser os rituais, qual vai ser o acesso para a minha comunidade, quais vão ser os requisitos, qual que é o desenho de público. Faz tudo bonitinho. E você esquece de uma coisa. Qual é a autonomia que eu vou dar para os membros da minha comunidade? Ah, não, peraí, não.
pera, isso aí eu já não, como assim autonomia? Peraí, mas... Claro! Com certeza! O que elas vão fazer dentro da sua comunidade? Porque não são os valores que você prega? Não adianta eu pregar autoestima, empoderamento feminino, liberdade financeira, se a hora que a pessoa se conecta com outra pessoa de dentro da minha comunidade quer ter isso, eu barrar. Aí é só discurso. Por isso que não se sustenta. Lógico que não. Desmorona. Entende? Entendi. Então, assim, quando eu falo de comunidade... Você derrubou um caminhão de insights, porque eu estou fazendo. Mas eu fico muito feliz por estar fazendo certo. Porque muitas vezes a gente modela os padrões, mas isso é um cuidado. Observe bem quem você está modelando. Modele os melhores, ande com os melhores e assuma as suas fraquezas. Sempre fiz isso na jornada. E eu observo muito as pessoas as quais eu escolho para influenciarem as minhas decisões. E como você falou lá no começo, que é a ação, é um dos núcleos da minha marca, eu observo como fazem e eu faço. E eu sigo fielmente o líder. Né? Agora você me traz alguns conceitos que me fortalecem de por que está dando certo, de por que nós estamos no caminho. Né? O Titanium é uma prova disso. E fica o meu convite aqui, se você estiver em São Paulo, nós temos o... tu vai estar. Nós temos o First Class, porque eu modelo muito os meus mentores. Nós temos o First Class na sexta e no sábado, em outubro. E no domingo e na segunda eu tenho encontro com os meus empreendedores. Bacana. E eu quero dar a honra e o privilégio, né, deles poderem escutar e interagir, serem aconselhados nos seus negócios com o que você fez aqui durante esse podcast comigo e antes do podcast que você me deu uns direcionamentos incríveis. Claro. Eu vou deixar isso, vou já depois intimar um convite para você. Amanhã eu tenho encontro com o pessoal do Titanium, já vou falar. Porque eu acho que essa visão, Felipe, essa estratégia, essa percepção, quando consegue transcender um plano de negócios, quando consegue, sabe, quando está incorporado na nossa verdade, no nosso jeito de fazer, as coisas fluem de um jeito muito melhor, maior, de expansão, de crescimento. E eu fui encaixando as pecinhas aqui das iniciativas, dos movimentos que eu estou fazendo, das coisas que estão acontecendo. Daí a conta vai fechando, né? E a gente vai compreendendo por que algumas coisas não aconteceram nos momentos que que eu desejava, por exemplo, e estão acontecendo agora. Porque as coisas precisam de maturidade, as coisas precisam dessa visão e de toda essa preparação, né? Então, eu acho com certeza. Extraordinário, gente, é pensar em comunidade. Em qual comunidade você está inserido. Eu escolho muito bem as minhas comunidades. E é só por esse motivo que eu estou sentada aqui na tua frente. Por ter essa visão, essa ação, acompanhada de entusiasmo, mas de muita persistência. Eu só estou aqui na tua frente com um livro Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho, porque 18 meses, a Roseli me dizia, a cada projeto que eu entregava, ainda é pouco. Estou desperdiçando o teu talento. Tu tem que fazer melhor. A tua metodologia tem que ser melhor lapidada. Isso vai muito longe. Vamos. 18 meses até ela me dizer, esse livro poderá ser publicado pela editora Gente. E a partir daquele setembro de 2021, vai fazer agora 1 ano e meio, vai fazer completar 2 anos, tem uma trajetória de uma contribuição, uma capa que vende, é um conteúdo que conecta e transforma e faz chegar em alguém que quer que chegue em outra pessoa. Sim. Por isso, continua transcendendo, e agora vai chegar o próximo. E isso transformou em metodologia, em mentorias e fortaleceu toda a comunidade, todo o movimento, porque tem um propósito maior, porque tem toda essa estrutura. E um ponto importante, Fernanda, do seu negócio, que eu acho que me cativa muito, é o seguinte. Eu venho do mercado financeiro também. Quando eu estava na advocacia, atuei bastante com o mercado financeiro. E eu descobri que a gente está numa movimentação hoje, inclusive de investidores, muito interessante. As pessoas do mercado e grandes investidores, eles se preocupavam muito no business plan, né, que é o plano de negócios, como é que vai...
E hoje eu vejo uma movimentação que é o seguinte, as pessoas, os grandes investidores, eles não estão investindo somente em planos de negócio mais. Eles investem no modelo mental das pessoas que cuidam dos negócios. Então, assim, qual é o modelo mental da pessoa que toca esse negócio? E como você atua nisso hoje, eu acho que isso é um gancho muito importante para as pessoas que estão assistindo a gente. Porque, poxa, se os tubarões do mercado estão olhando para o modelo mental das empresas que eles investem, por que você que quer ser investido não está investindo no seu modelo mental? É sobre isso. Entendeu? Então, isso é muito relevante. A gente precisa olhar com cuidado para isso. Porque se a gente não olhar com cuidado para isso, a gente vai achar que só o feijão com arroz dos números vai fazer com que a gente cresça. E isso não acontece. Muito bom, gente. Eu digo, né? Não é, muito mais que um MBA isso, é muita coisa, é muito impacto positivo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para fechar essa nossa entrevista incrível, maravilhosa. Vou deixar a tua rede social aqui, do grupo, o que eu puder gerar de conexão com vocês. Vai ser um privilégio enorme para mim. E também vou deixar a lista de espera da minha mentoria em grupo, para quem quiser ter mais informações e se conectar com o meu time, para que a gente possa explicar como eu posso contribuir com esta mentalidade que transforma, expande e faz tudo isso acontecer dentro dos negócios, né? Você confirmou isso em todas as respostas, né? Volta aqui, escuta 2 vezes esse podcast e para você ajustar aí o teu modelo mental, se propor a fazer isso e aplicar, né? Porque eu acho que o que a questão é na ação, como você colocou. Olha só, eu acho que ninguém nunca te fez essa pergunta. Opa, boa, hein? Que pergunta tu gostaria que te fizessem e nunca te fizeram? Realmente, nunca me perguntaram isso. Que pergunta que O gostaria... que é hoje, por aquilo que você vive, por aquilo que está acontecendo no grupo, sabe aquela coisa, cara, por que ninguém me faz essa pergunta? Porque é esse o recado que eu preciso dar. Ou melhor, que recado você quer dar através desse podcast? Vamos lá. Eu acho que a pergunta que eu gostaria que me fizessem e que não me fizeram até hoje é o por que eu continuo fazendo o que eu faço todo dia? Essa acho que é a pergunta que ainda não tinham me feito. Então eu vou fazer. Eu estou me fazendo agora. Se você está se fazendo, isso aí, ó. Felipe Pacheco, qual é a pergunta que não te fizeram ainda? Por que você faz o que você faz todo dia? Então, eu continuo fazendo o que eu faço todo dia hoje por um motivo que, para mim, era enigmático até então. Eu descobri isso há pouco tempo. Porque antes, no começo, e assim, sem falso moralismo, etc., era o dinheiro. Eu queria ganhar muito dinheiro. Quando eu ganhei dinheiro, eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Eu percebi assim claramente. Quando chegou que no não tinha topo nada da a ver, montanha, você enxergou. Não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com isso. E assim, inclusive tem uma frase do Jim Carrey que eu adoro, que ele fala que ele queria que todas as pessoas tivessem dinheiro e fama para eles entenderem que não tem nada a ver, felicidade não tem nada a ver com isso. E aí eu descobri por que eu fazia isso. E eu descobri que o que eu faço hoje é para provocar alguma coisa, alguma transformação nas pessoas que eu encontro. Eu descobri isso, inclusive, na mentoria que eu faço, que é a Circle, que em alguns momentos que eu me conecto com essas pessoas e eu começo a conversar com elas e eu tenho uma habilidade de ver qual é a dor dela mais profunda que ela está tentando resolver naquele momento e que é, para mim, a identidade e o núcleo do ecossistema que ela não identificou ainda. Que as pessoas chegam lá com umas frases prontas, sabe? Ah, não, meu ecossistema, o núcleo é esse, é aquele, tal, e não tem nada a ver com a dor dela, que é aquilo que vai conectar com outras pessoas. E eu descobri que quando eu faço isso, quando eu chego nessas pessoas e eu descubro junto com elas, em cocriação, qual é a dor delas e que elas transmitem isso para o negócio, elas ficam invencíveis. E é por isso que eu faço o que eu faço todo dia hoje. Sensacional. E pode ter certeza
que tu fez isso comigo e com todos que estão acompanhando esse podcast. Faça o Felipe ficar sabendo que ele provocou isso em você aí do outro lado. A disposição para servir o grupo, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Foi um privilégio te entrevistar. A tua forma de colocar, de posicionar, de ensinar, né? Professor, assim, né? Professor com exercício prático. Foi assim que eu me senti aqui. Saí muito grata, feliz por aprender tanto. E eu tenho certeza que quem estava conosco aprendeu também. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e eu me coloco à disposição também para ajudar você, o seu grupo de mastermind. O que eu puder fazer, conte comigo. Assim será. Muito obrigada. Fechado. E até o nosso próximo episódio.